quando eu entrei, na verdade, quando eu pensei em formação, eu queria na área da saúde para trabalhar em hospital. E o que a gente conhece é médico e enfermeiro, né? A gente não tem muito conhecimento de várias áreas que tem dentro da área hospitalar. Então, eu sempre quis trabalhar em hospital. Mas, ao longo da minha carreira, foi caminhando para a área clínica, né? E eu gosto muito, né? Desde a minha formação. E aí, na minha maternidade, foi onde eu senti falta disso, né? Desse suporte ali, da parte emocional intra-hospitalar, né? Então, eu fiz junto à formação de psicologia hospitalar e psicologia perinatal, que é esse acompanhamento, né, do processo gravídico puerperal, gestação, parto, pós-parto. E a hospitalar seria um complemento para que eu pudesse atuar em todo esse processo que acaba acontecendo na maioria das vezes intra-hospitalar, né? Então, foi por sentir falta isso no meu processo, juntando com a vontade que eu sempre quis de trabalhar no hospital, e aí eu decidi mudar para lá. Acho que a questão da hospitalar é porque a gente trabalha em questão de equipe multidisciplinar. Nas outras áreas de atuação, isso é importante, mas é algo que você consegue conciliar ali com mais tempo, com mais manejo. Então, por exemplo, acompanhamento clínico com psiquiatra, com neuro, né? Dependendo da demanda. Intra-hospitalar, isso é diário. E é assim, é um em sequência do outro, em questão de horário, em questão de atendimento, em questão do protocolo que tem que ser seguido pelo hospital. E acho que ainda, né, é um caminho a ser percorrido nessa questão que a gente sabe que tem algumas resistências, né, de alguns profissionais, às vezes não tem muito conhecimento, né. Então, acho que é o primordial, mas eu acho que ainda está caminhando essa questão da equipe multidisciplinar. O manejo é da mesma forma. Na clínica, você também não tem muito o que esperar, né? Às vezes é uma demanda muito específica, às vezes é um acompanhamento mais prolongado. Na questão do hospital, a gente só tem que trabalhar algo muito pontual. Por quê? Porque a gente não tem um consultório, a gente nem sempre vai ter o sigilo resguardado, então um ambiente, uma sala, só você e o paciente. Às vezes é um intervalo entre uma medicação e outra, entre um exame, enfim, né, no processo de internação. Então, assim, você não tem aquele horário pré-estabelecido, aquela quantidade de tempo. Então, você tem que trabalhar sob demanda, mas com demandas mais focais. Mas eu acho que a questão de ser imprevisível, eu acho que na área da psicologia a gente precisa lidar com isso. Então, eu acho que é sempre você ter ferramentas para que você saiba acolher e entender qual é a demanda daquele paciente. Porque às vezes é um paciente que vai precisar falar mais, às vezes é um paciente que não tem tanta necessidade, não tem mais resistência, a forma de você conduzir. Então, acho que se você respeita a subjetividade de cada paciente, mas entendendo que o ambiente ele não vai ser o ideal, como é na clínica, né? O consultório, tudo certinho, o tempo da sessão, acho que a gente consegue trabalhar bem. Como eu falei, eu acho que não foge muito da psicologia em si, né, da área clínica, porque eu sempre acho que o que vai primeiro é o paciente, não o diagnóstico que ele tem. Então, eu acho que quando você trabalha isso, porque às vezes a doença é a consequência de algo, né, inclusive fisiológica, a gente vê que hoje tem muitas causas psicossomáticas. Então, assim, às vezes você vai lá achando que tem que trabalhar, por exemplo, um paciente oncológico. E ele não vai trazer isso, ele vai trazer um problema no relacionamento. Então, eu acho que, assim, se a gente enxerga que o sujeito é além da doença, você consegue conduzir, né? Às vezes ele sim vai precisar fazer o que ele está vivenciando, e ele está normalmente no processo de internação. Mas eu acho que quando a gente consegue ver além, e isso independente da área que a gente atua, então além de um CID, né, de um diagnóstico, eu acho que a gente consegue fazer essa conduta. Mas se o paciente traz também demandas relacionadas ao próprio diagnóstico, as questões, é o que a gente vai trabalhar, né? O que é possível dentro da realidade dele. Eu sempre acho que o que vai primeiro é o paciente, não o diagnóstico que ele tem. Então, eu acho que quando você trabalha isso, porque às vezes a doença é a consequência de algo,
né? Inclusive fisiológica. A gente vê que hoje tem muitas causas psicossomáticas. Então, assim, às vezes você vai lá achando que tem que trabalhar, por exemplo, um paciente oncológico. E ele não vai trazer isso, ele vai trazer um problema no relacionamento. Então, eu acho que, assim, se a gente enxerga que o sujeito é além da doença, você consegue conduzir, né? Às vezes ele sim vai precisar trazer o que ele está vivenciando. Ele está normalmente no processo de internação. Mas eu acho que quando a gente consegue ver além, e isso independente da área que a gente atua, então além de um CID, né, de um diagnóstico, eu acho que a gente consegue fazer essa conduta. Mas se o paciente traz também demandas relacionadas ao próprio diagnóstico, as questões, é o que a gente vai trabalhar, né? O que é possível dentro da realidade dele. Dentro da psicologia perinatal, a gente entra muito em contato, né? Tanto com esse processo intra-hospitalar, mas também a gente entra muito, a gente acha que está relacionada à vida e estar. Gestar é vida, mas também entra muito em contato com perdas, né? Quando a gente fala de perda perinatal. Então, não seria um caso específico, mas no geral, o luto perinatal é algo que me fez mudar um pouco a visão de vida mesmo, porque quando a gente fala do primeiro trimestre, é um luto invisível, ninguém considera que aquilo foi uma perda. Sim. Logo você vai ter outro, logo você faz uma nova tentativa, enfim. Então, assim, o quanto ele não é dado validade, credibilidade, né? E o quanto aquilo traz sofrimento, inclusive para a própria mulher não reconhecer que ela foi mãe, que na verdade que ela teve um filho, né? E o quanto aquilo pesa em gestações futuras, na relação dela com o próprio corpo. E também durante o resto da gestação, até pós-parto, né? O quanto é doloroso esse processo, às vezes passa por internação, por UTI. E às vezes é aquela frase, né? Não leva o bebê para casa. Às vezes é questão de minutos, segundos pós-parto, dependendo se teve algum diagnóstico, né? Então, assim, em um momento que está aí associado à vida, você tem que lidar com a morte. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que o filho comemora a data de vida, de nascimento, só que quando ele completou um mês, 2 dias depois, ele faleceu. Então, na mesma semana, ela comemora a data de vida e a data de falecimento. Então, assim, essa questão de luto, eu acho que quando veio para a área perinatal, me fez ver de uma outra forma, porque a gente associa a morte à doença ou à velhice, né? E não é essa fase inicial e o quanto isso impacta para a família em si, né? Então, acho que foi um diferencial. Por mais que muita gente olha hospitais como doença, né? Então, tem esse hospital, nossa, esse hospital. Eu sempre vi o contrário, eu acho que é um lugar de cura. Né? A gente sempre procura um lugar que você acha que vai receber a ajuda daquilo que você está passando. Então, quando você está doente, você vai para o hospital. Então, você espera que ali você tenha algo. Então, eu sempre vi o hospital como um lugar de cura, né? Um lugar de transformação, seja fisiológico, seja psicológico ou ambos. Então, mesmo tendo essas dificuldades de adoecimento, de perdas, eu acho que é um lugar que você busca isso e você tem isso, né? Desde que tenha a sensibilidade e respeito por parte dos profissionais, eu vejo o hospital, assim, a saúde como um lugar de cura. Bom, não tem como eu fugir das minhas experiências pessoais, né? Então, de maior transformação foi a minha própria maternidade, porque a gente muda como pessoa, como mulher, a visão de mundo. Então, não tem como eu fugir disso. Eu acho que a área hospitalar e perinatal me trouxe muita experiência de vida, né? De estar em contato com todas essas transformações. Então, eu acho que quando você consegue acolher, respeitar aquilo que o outro te traz e auxiliar no processo de transformação para que ela passe por todas aquelas vivências, né? Independente seja um adoecimento, seja até o próprio processo gestacional, eu acho que é muito gratificante e realmente eu estou onde eu queria estar.